Olá, bem-vindos aqui ao nosso canal, o canal Dantas pelo Mundo. E o nosso tema do vídeo de hoje vai ser um dos maiores enigmas da Bíblia, a história de Moisés e do povo hebreu no Egito. Então eu hoje vou falar com vocês sobre este problema, que é saber quando é que esta história aconteceu e como é que aconteceu, quer com a figura de Moisés, quer com este povo que nós chamamos hebreu e que mais tarde vai dar origem àquilo que nós temos hoje, que é o povo judeu. Ora, nós não sabemos bem, está bem? Mas neste vídeo eu vou juntar estas duas situações, vou explicar um bocadinho e depois eu irei fazer um vídeo só sobre a figura de Moisés e outro só sobre este povo hebreu, a evolução que houve como escravos no Egito, digamos, o que nós temos hoje em termos de história, de fontes, que nos falam dessa situação e tentar que vocês percebam como é que nós hoje chegamos a um texto da Bíblia e chegamos a uma história de um povo e, digamos, há uma série de tradições que chegaram até nós, mesmo aqui em Portugal, portanto, a história da Páscoa, na prática, e vocês tentarem perceber onde é que tudo isto começou e como é que isto tudo nasceu. Se vocês abrirem a Bíblia, no primeiro livro, o livro do Gênesis, as primeiras histórias que vocês vão encontrar é a história da criação, depois a história de Adão e Eva, e depois vão encontrar algumas personagens, nomeadamente Caim e Abel, e depois a história da Arca de Noé, do dilúvio, e ainda temos uma história que é a Torre de Babel, até chegarmos a uma personagem que se chama Abraão. E aqui nós temos que fazer duas distinções. A primeira é, toda a primeira parte da Bíblia, esta história até Abraão, nós não conseguimos hoje identificar onde aconteceu e quando aconteceu. Portanto, não há referências a lugares, digamos, está ali uma história contada, mas não fala nem de cidades, nem de locais por onde as pessoas passaram. Aquilo que nós temos é, digamos, hoje há alguns locais e algumas cidades e até, digamos, montes e por aí fora, e origens de termos e palavras que têm a ver com a família de Adão e Eva. Tá bem? Por exemplo, quando nós falamos dos Edomitas, vem de um dos filhos, Edom. Mas nós não conseguimos localizar nada desta história, nem o Jardim do Éden, tampouco. Tá bem? Não sabemos localizar onde é que aconteceu o dilúvio e por aí fora. Quando chegamos a Abraão, as coisas mudam. O que é que acontece? Abraão sai de Ur, da Caldeia, faz um trajeto, passa por vários territórios e chega à terra de Canaã. Depois, na sua história, ele ainda vai até ao Egito e regressa outra vez à terra de Canaã. E o que é que nós começamos a ver? Começamos a ver que a Bíblia começa a falar de locais por onde ele passou, de cidades, de montes, montanhas e rios e por aí fora, que hoje nós conseguimos identificar. Então a primeira conclusão é esta. Até Abraão nós não conseguimos e depois de Abraão nós já conseguimos identificar esses locais. Só como exemplo, nós temos, por exemplo, o sacrifício de Isaac, em que Deus pede a Abraão para sacrificar o seu filho e ele sobe a um monte e em cima de uma pedra chamada a Pedra de Moriá,
ele tenta fazer esse sacrifício. E hoje nós sabemos que essa pedra de Moriá é onde está a cidade de Jerusalém. Mas a seguir a Abraão vem toda a sequência da sua família. Portanto, há uma história que fala dos seus filhos, o Isaac, que vem a seguir ao Isaac o Jacó, e a seguir ao Jacó acontece a história do José, que se torna um rei do Egito, com a sua capacidade de interpretar os sonhos, e conseguiu interpretar o sonho do faraó. E então ele torna-se importante, e nessa altura toda a família que vivia em Canaã, esta família de Jacó, vai viver para o Egito. Nós, se quisermos fazer uma contabilidade, nós estamos a falar de um grupo entre 60 a 100 pessoas. Nós não sabemos bem, mas não era um grupo muito grande. Agora aqui começa o enigma, que é esta família que chega ao Egito, que não passa das 100 pessoas, vai ficar lá durante 400 anos. E se no início, pelos vistos, foram bem acolhidos, porque eram membros de José, de uma personagem que foi muito importante para a sobrevivência do Egito, ao fim de 400 anos, eles já são escravos. A outra situação complicada de explicar é que, se nós sabemos que uma família de 100 pessoas chegou ao Egito, como é que está descrito na Bíblia que ao fim de 400 anos vão sair cerca de 4, 5 ou 6 milhões de pessoas a fugir do Egito para a Terra Prometida? Isto é muito complicado e é praticamente impossível em 400 anos passar de 100 pessoas para 5 ou 6 milhões de pessoas. A primeira explicação deste problema, na realidade até não é muito complicado, que é, se nós formos ao texto da Bíblia, em hebraico, diz lá que quando Moisés saiu do Egito, saiu com cerca de 600, eu vou dizer a palavra, Aleph. A palavra Aleph em hebraico significa, por norma, 1000. E depois há um outro problema que é, normalmente nestas contabilidades não se contavam as mulheres e as crianças, eram só os homens. E então nós pensamos, ok, 600 mil homens. Se contarmos com as mulheres e as crianças, nós pensamos num número pode ir até 4 milhões de pessoas, está bem? Agora, esse número é muito complicado. Mas há uma forma de o resolver, que é, nós temos outras passagens em que esta palavra Aleph apareceu. Por exemplo, há uma destruição de uma muralha, uma queda de uma muralha, em que diz que 24 Aleph morreram. E nós pensamos, então, mas a muralha caiu e morreram 24 mil pessoas? Não, também isso não aconteceu. Então, esta palavra Aleph, ela normalmente é traduzida por 1000, mas pode ser também traduzida por uma pessoa importante. Então, aí já começa a fazer sentido. Ou seja, a muralha caiu e morreram 24 pessoas importantes. Está bem? E então, se nós transportarmos essa tradução para o texto da Bíblia, então é aí que nós podemos já entender. Ou seja, quando Moisés saiu, ele saiu com um grupo de pessoas em que estavam incluídas cerca de 600 homens importantes. Se calhar eram mais, se calhar eram mesmo 600, e que com as suas famílias e as suas mulheres e crianças, nós aí já não estamos a falar de 4 milhões de pessoas, aí estaremos a falar de cerca de 3 mil, 4 mil pessoas. E aí já começa a fazer um bocadinho mais de sentido. E só para entenderem, quer dizer, se naquela época cerca de 4 milhões de pessoas tivessem saído do Egito, isso era praticamente metade da população do Egito. E hoje, o que nós já descobrimos, deveria, digamos, em algum lado, isso estar refletido. E esse é o problema. É que em nenhum lado do que hoje descobrimos sobre o Egito, e que já conseguimos, digamos, montar como um puzzle em termos de história do Egito, aparece esta história dos hebreus, aparece esta história de Moisés e aparece esta história de um povo, de muita gente que sai do Egito. Isso não existe em lado nenhum. Digamos, arqueologicamente, historicamente, qualquer fonte. Isso não existe. Então, este é outro problema que nós temos aqui
para resolver, está bem? E pensem só, se saíssem estes milhões de pessoas, de alguma forma eles deixavam vestígios. Portanto, hoje não seria muito difícil de encontrar qualquer coisa que mostrasse que milhões de pessoas saíram do Egito. Portanto, isso não existe. E depois também a outra situação é que, seguindo a história da Bíblia, eles foram para o deserto, eles não foram logo para a Terra Prometida. E tiveram ali cerca de 40 anos. Reparem o que é dar de comer a 3, 4 milhões de pessoas durante 40 anos. Isso é uma logística praticamente impensável, praticamente impossível, e se realmente ela tivesse acontecido, nós teríamos vestígios. Estas pessoas teriam que cultivar, construir, ter deixado algum vestígio da sua passagem. E isso não existe. Mas depois deste enigma, não é, do número, aparece um outro enigma, que é esta figura de Moisés. Bom, nós temos que entender o seguinte. Existe a história da Bíblia e existe aquilo que nós já descobrimos hoje, em termos de fontes e documentos que não estão, que, digamos, não fazem parte da Bíblia. Fazia parte das relações entre os povos que habitavam, digamos, aquela região. E o que é que acontece? Quando Moisés passa pelo deserto e chega à Terra Prometida com o povo chega lá, digamos, vem a época dos juízes, a época do Josué, e a seguir vem a época dos reis. E sobretudo nessa época dos reis, como Saul, Davi e Salomão, começam a aparecer documentos que falam do relacionamento entre o Egito e, digamos, e estes povos, ou estas populações, estes reinos. E aparecem documentos sobre Davi, sobre Salomão, sobre Saul. Mas uma coisa engraçada é que em nenhum lado nunca aparece a figura de Moisés. Não há nenhum documento fora da Bíblia onde aparece quer a figura de Moisés, quer este nome de Hebreus. E este é o outro problema. Indiscutivelmente, hoje nós percebemos que na história da Bíblia Moisés se tornou uma figura importantíssima. Mas se tirássemos, digamos, este livro ou estes livros que estão na Bíblia, nós hoje teríamos que dizer: Moisés existiu? Não. O povo hebreu teve como escravo no Egito? Não. Nós não temos nada que nos mostre isso. Claro que vocês podem questionar que, oh Miguel, mas a gente sempre pensou que o que estava lá na Bíblia, na realidade, aconteceu. Olhem, meus amigos, isto foi o que se pensou durante séculos, está bem? Depois de serem escritos estes textos, e eles foram escritos mais tarde, por exemplo, no Templo de Jesus, isso não se punha em causa, ok? O próprio povo hebreu e mais tarde o povo judeu vai olhar sempre para esta história como a origem da sua identidade. E inclusive quando surge o cristianismo e se apoia no Antigo Testamento, na aliança de Deus com o homem, todas estas histórias nem sequer foram postas em causa, está bem? O que vai acontecer é que vai aparecer uma figura estranha a toda esta história da Bíblia que vai dar origem a esta discussão. Bom, esse senhor, ele chama-se Napoleão Bonaparte e parece um bocadinho assim estranho. O que é que ele tem a ver com isto? Pois, o Napoleão, ele vai chegar ao Egito e uma das coisas que ele vai descobrir, segundo aquilo que sabemos, é a esfinge do Egito. Na realidade, aquilo estava praticamente tudo enterrado na areia e ele manda destapar aquilo e, obviamente, que descobrem a esfinge, descobrem aquilo que lá estão hoje, que é as pirâmides, as chamadas as pirâmides de Gizé, e então percebe-se, finalmente, que quem construiu aquilo, digamos, foi, na antiguidade, uma civilização importante. E aí, por exemplo, começa-se a desenvolver a arqueologia. Sabemos que o Napoleão trouxe para a França muitas coisas que destaparam lá, e por isso há muitos destes objetos e muitas das coisas que estão em Paris e no Museu do Louvre. Mas o que é que vai acontecer? Vai acontecer este trabalho de tentar descobrir que civilização do Egito, ou que civilização antiga foi esta, para ter deixado aquele testemunho, aquelas pirâmides, aquela esfinge,
e, digamos, tudo o que eles vão descobrir depois disso. Só que, por estranho que pareça, este trabalho da arqueologia vai aumentar este enigma que eu estou a falar, quer do Moisés, quer do povo hebreu. Porquê? Porque no início, aquilo que eles procuram são fontes e documentos que procurassem identificar os espaços onde eles tinham que escavar e desenterrar e tentar descobrir os vestígios desta civilização do Egito. Na realidade descobrem alguns, mas a determinada altura o trabalho praticamente para, porque eles não conseguem descobrir mais nada, têm imensa dificuldade. Até que alguém se lembra de dizer que nós temos um livro que se chamava a Bíblia e que fala de uma história que aconteceu no Egito e que fala de locais, de cidades, até de nomes de personagens, por onde a história daquele povo hebreu e a história de Moisés aconteceu. E então aqui vai-se dar uma coisa muito engraçada. O que é que as pessoas descobriram na Bíblia? As pessoas vão descobrir que esta história de Moisés e do povo hebreu, ao contarem esta história, eles falam de nomes de cidades, locais por onde passaram, onde acamparam e por aí fora. E os arqueólogos pegam na Bíblia, vão ao local e começam a descobrir, começam a confirmar que aqueles lugares existiram, os nomes existiram e batem certo com uma parte da história do Egito. E a primeira pergunta que eles vão fazer é: na realidade, nós não conseguimos descobrir nada até hoje que fale do Moisés e do povo hebreu, mas esta história que está na Bíblia e que dá origem a este povo hebreu e que fala deste Moisés, falam de coisas que na realidade existiram. E esse é o problema. E esta é um bocadinho a parte engraçada deste vídeo, que é, se nós quisermos historicamente provar a existência do Moisés e deste povo hebreu como escravo no Egito, nós não conseguimos. Está bem? Não existe. Mas o mais engraçado é que se descobriu, digamos, uma grande parte da história desta civilização com base do que está escrito na Bíblia. E essa é a parte engraçada. A outra parte engraçada é que nós sabemos que este livro do Gênesis ele é escrito ou é compilado, reunido, numa altura em que o povo hebreu estava no exílio da Babilónia. É evidentemente que não foram escritos lá, se calhar, portanto, provavelmente já havia textos mais antigos, mas o que é que acontece? Eles reuniram todas essas tradições e ali eles escrevem o livro do Gênesis. E nós estamos a falar de um acontecimento que vai quase 800 anos depois. Ou seja, entre a história do Moisés e o exílio da Babilónia, nós temos um intervalo de 800 anos. E, inclusive, digamos, ao fim de 800 anos, as cidades que estão lá descritas na Bíblia, elas já não existiam, já tinham desaparecido. Já não havia aquelas dinastias dos faraós. E o que lá está descrito revela uma coisa muito importante. Quem transmitiu aquela história, quem escreveu aqueles textos, eles conheciam muito bem a geografia do Egito na época do Moisés e na época deste povo hebreu. E isso é o maior enigma da Bíblia hoje em dia. Nós sabemos que houve dezenas de dinastias, portanto, e as dinastias eram, digamos, acabavam o reinado de uma família e começava outra. Houve dinastias que tiveram 2, 3 faraós, não mais, e uma das coisas que eles faziam era que, quando uma dinastia era derrubada, é que vinha a seguir, a primeira preocupação era apagar todos os registros que falassem dessa antiga dinastia. E aí pode dar uma explicação de que porquê estas histórias hoje nós não a descobrimos. Provavelmente foram apagadas. Mas, ó Miguel, isso é possível? Haver centenas de anos de história e, digamos, hoje nós não conseguimos encontrar nada? Bom, existe aqui uma ligeira explicação que é olhar para a própria civilização do Egito, hoje em dia.
A outra explicação mais plausível, ou que a gente acredita mais, é que o que nós hoje descobrimos em termos de pinturas, em termos de hieroglifos, ou mensagem hieroglífica, é que normalmente um faraó mandava escrever nas paredes as coisas boas do seu reinado e da sua dinastia. Nunca ia mandar escrever uma coisa má que aconteceu. E obviamente que a saída de Moisés e a saída do povo hebreu do Egito não era uma história que o faraó, decidisse mandar escrever numa parede. Portanto, essa pode ser uma das razões também porque nós não temos esse registro. Agora que fique bem claro uma coisinha muito importante, que é, eu não quero neste vídeo dizer que o Moisés e o povo hebreu nunca aconteceu. Não é assim. Porquê? Porque nós hoje temos, por exemplo, uma história da Páscoa, que com Jesus já tem 2000 anos para os cristãos, mas antes dele tinha 1200, 1300 anos. Portanto, estamos a falar de 3000 e tal anos desta tradição da Páscoa. Isso não se pode deitar assim para o lixo sem mais nem menos, não é? Temos um povo que tem uma lei que se baseia nos 10 mandamentos. Isso aconteceu nesta altura. Temos a Arca da Aliança, temos a história de um povo que tem uma ligação direta a toda esta história do Egito e que hoje existe, tem uma identidade. Portanto, isso não é para apagar assim sem mais nem menos. Está bem? E se eu hoje dissesse que estas histórias foram inventadas, eu estou a cometer aqui um crime quase de identidade de todo um povo, de toda uma história, praticamente de uma cultura que nos marca a nós hoje, portugueses. É bom entendermos isto. É evidente que eu tenho que vos explicar isto, ou seja, se eu quiser provar historicamente esta história, eu consigo? Não, eu não consigo. Isso que fique bem claro. Mas eu posso dizer, ok, isto foi tudo inventado e nunca aconteceu? Não, eu também não posso dizer isso, porque eu tenho hoje um povo, uma identidade, uma história, uma cultura que está baseada nestes acontecimentos. E, portanto, negar isso era dizer, ok, vocês não fazem sentido para existir hoje. E eu não acredito nisto. Portanto, as civilizações e os povos vivem e sobrevivem e nascem com base, nestas raízes e nestes acontecimentos. E seguramente alguma coisa aconteceu para que hoje eles ainda possam existir no nosso mundo. Agora eu vou-vos falar só de um pormenor que é engraçado, que é o pormenor das datas, está bem? Descobrir quando é que esta história, na realidade, aconteceu. Agora aqui nós temos uma situação que é o calendário judaico que nós temos hoje, que, ele segue um bocadinho o ciclo lunar e também uma parte do ciclo solar, mas ele chega a uma contabilidade de quando é que Adão e Eva nasceram. E é por isso que eles estão no ano 5781. Não tem nada a ver com o nosso calendário. E por isso eles conseguem localizar no calendário quando é que esta história aconteceu. E eles falam de mais ou menos 1400 antes de Cristo. Aqui o problema acontece numa passagem que fala sobre o rei Salomão e que diz que o rei Salomão viveu e morreu 480 anos depois da saída do Egito. E esse é o problema, é que se nós andarmos 480 anos para trás do tempo do Salomão, nós chegamos a uma data que não coincide com o que está escrito na Bíblia, com a história da Bíblia. Ou seja, se nós chegássemos a 1400 anos antes de Cristo, quem na realidade governava o Egito era uma dinastia, e nós estamos a falar de um faraó que é o Tutmoses III. E reparem até no nome, na coincidência do nome, Tutmoses. Moses é a palavra Moisés. Está bem? E é bom entender que a palavra Moisés é uma palavra egípcia. Só que, ao falarem das cidades onde os escravos viviam,
eles falam de dois nomes. Falam da cidade de Piton e Pi-Ramsés. E isso não é do tempo deste faraó Tutmosis III, está bem? Portanto, isso corresponde à época da dinastia que vem a seguir, que é a dinastia de Sete e a dinastia de Ramsés II. E já viram que, quando hoje nós vemos filmes sobre esta história do Moisés e do povo hebreu, por norma, a personagem que representa o faraó, o rei do Egito, muitas vezes chamam-lhe Ramsés, porque é a que mais tem a ver, digamos, historicamente, com o que aconteceu. E, inclusive, este Tutmosis III nem sequer viveu no delta do Nilo. Portanto, ele tinha a sua dinastia e a sua capital em Tebas, que é muito mais ao sul do rio Nilo. Enquanto que as cidades de Piton e as cidades de Ramsés, essas sim, estão localizadas no delta do Nilo e que provavelmente foi onde este povo hebreu e onde este Moisés viveram e onde esta história aconteceu. Só que, digamos, em termos cronológicos, nós estamos a falar de uma diferença de 200 anos. E isso levanta um problema, ou seja, o Tutmosis III viveu 200 anos antes deste Sete e deste Ramsés II, está bem? E prontos, era isto que eu vos queria explicar neste vídeo. Enfim, em género de conclusão ou de reflexão, se quiserem, o que é que isto significa? Significa que eu, quando olho para a história, olho para a arqueologia, olho para os documentos e olho para todas essas fontes, elas dão-me informações seguras do que na realidade aconteceu. E depois, quando eu olho para estas histórias da Bíblia, elas não me dão essa segurança, isso está fora de questão, mas elas dão-me a segurança de entender o que acontece hoje. E que, por exemplo, a história e a arqueologia não me estão a dar essa segurança. E aqui a pergunta final é: então, Miguel, em que é que a gente deve acreditar? Na história e na arqueologia ou na Bíblia? Se querem que vos seja sincero, acreditem nos dois. Porque qual é o problema? O problema é que nós nunca teríamos feito um trabalho de história e de arqueologia se não tivéssemos estes textos da Bíblia. Nós nunca teríamos descoberto isto. Ok? Então é assim, esse é o verdadeiro enigma. Ok? Eu hoje sei uma história de uma civilização, descobri muitas coisas novas sobre elas, com base num texto que está na Bíblia, em que eu não consigo provar que esse texto é real e verdadeiro. Estão a ver o problema, ok? Eu descobri coisas com base num texto que eu posso até duvidar se na realidade o que lá está é verdadeiro. E, portanto, este é o verdadeiro enigma. Tá bom? Ou seja, hoje nós sabemos da importância desta civilização egípcia, mas não conseguimos provar a história que nos ajudou a descobri-la. E pronto, era isto que eu vos queria dizer. E eu espero que tenham gostado deste vídeo. Já sabem que no futuro eu vou falar só da figura de Moisés, depois num outro vídeo só deste povo hebreu, como é que aparece este nome, mas isso fica para daqui a uns tempos. E eu espero que tenham gostado. Já sabem o que vos peço, partilhem este vídeo, mostrem aos vossos amigos, ponham um like, subscrevam o canal e cá nos vamos encontrar daqui a uns tempos, está bem? E até lá, tudo de bom para vocês.